Bom dia, boa tarde, boa noite, se você está vendo esse vídeo numa outra hora, mas principalmente boa tarde aqui para o Michael, Samuel, Vanessa, Elane, Kleberson, Crislaine, Milena e Jennifer. Obrigado, pessoal. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, passar mais um tempinho aqui falando sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é a economia, e que nós vivemos imersos, né, em discussões econômicas, toda hora a gente abre o jornal, liga a TV, ou então acessa uma rede social, vem uma notícia de economia. Então, fico muito feliz de estar fazendo parte desse momento de aprendizagem com vocês, tá? Pessoal, nesses últimos dias e horas aí, a gente vem discutindo não só as questões do dia a dia, a gente já falou no grupo de WhatsApp sobre Uber, uberização, precarização do trabalho, a gente conversou um pouquinho sobre cenários políticos aqui antes de começar a gravação da aula. Mas a gente também tem falado muito no Brasil sobre tributação. E tributação é uma questão muito importante para a gente trazer para essa discussão aqui. E eu queria começar essa aula falando um pouquinho sobre duas características. Provavelmente vocês já conhecem ou já ouviram falar sobre os impostos no Brasil, né? Tributação, só para esclarecer, tá? Quando a gente fala tributo, é uma coisa mais ampla que impostos, tá? Impostos, você tem lá uma lei que diz como que vai gastar, como que vai fazer aquilo. Tributos, pode ser qualquer contribuição, ou às vezes até algumas multas, determinadas multas colocadas pelo Estado, que também podem entrar na categoria de tributos. Tá? Então, tributos é o conjunto mais amplo, que inclui contribuições sociais, impostos de fato e algumas outras tarifas. E quando a gente fala na estrutura tributária do Brasil, ela é conhecida por ser perversa, por ser regressiva. Então a gente precisa começar essa aula hoje falando um pouquinho sobre isso aqui. A primeira coisa sobre essa perversidade, só para entender essa palavra, parece uma palavra muito dura, né? Falar que a nossa estrutura de impostos é perversa. A primeira maneira de entender isso é porque ela é muito, muito, muito complexa. Ela é muito difícil de obedecer. Então, imagine que eu crie para você aqui uma regra na disciplina que é muito difícil de você cumprir. Fala assim, ó, pessoal, quem quiser passar nessa disciplina vai ter que abrir todo dia, quando começar a aula, o chat, escrever o seu primeiro nome, a terceira letra, o terceiro número do seu CPF e o último número do seu RG. Se errar, perde presença na sala de aula. Se eu bolar uma regra tão estúpida como essa, super difícil de cumprir, eu acabo dificultando a vida de quem quer fazer a coisa certa. Pronto, os impostos no Brasil são assim, eles são extremamente complexos e aí acabam dificultando a vida de quem quer fazer a coisa certa. A atividade que dá mais dinheiro nesse país é fugir de impostos, é sonegar impostos, é conduzir atividade, é a que dá mais lucratividade, é fugir do governo. Fugir do governo dá um dinheirão. Obviamente isso é ilegal, em alguns casos isso é crime, e acaba prejudicando a sociedade como um todo, porque, enfim, nem todo mundo paga a sua parcela de contribuição para a gente melhorar esse país. Então, a primeira característica dos impostos no Brasil é que é uma estrutura extremamente complexa, com regras absurdamente difíceis de cumprir. O segundo ponto é que ela é muito concentrada em tributos sobre o consumo. Qual que é o problema, Luiz? Em outros lugares do mundo também não tem tributo sobre o consumo? Tem. O problema é que aqui a maior parte dos impostos vem da tributação sobre o consumo. E qual que seria a alternativa? A alternativa é você tributar ou renda, ou em alguns poucos casos, o patrimônio. O patrimônio é uma questão mais polêmica, porque você vai lá e vai morder um pedaço do patrimônio de uma pessoa ou de uma família, fica meio estranho, tá? Mas a renda é uma maneira boa de fazer tributação. Eu vou explicar isso de uma maneira bem simples para vocês, tá, gente? No Brasil e em outros países do mundo, se você ganha até R$ 1.500, você não paga imposto de renda, ou seja, o governo não vai lá e abocanha um pedaço do seu salário antes de você receber.
Se você ganha de 1.800 até 2.500 reais, aí você já paga um pedacinho, 15%. Se você ganha mais de 3.000 reais, aí o governo pega um pedacinho maior, 18%, 20%, 22%. Conforme a sua renda é mais alta, o governo tira uma parcela maior para financiar o Estado, o Sistema Único de Saúde, as escolas públicas, as construções, as reformas de rodovia e tudo mais. Essas coisas que o governo não faz muito bem, mas que são importantes que ele faça. Ninguém quer aqui acabar com a escola pública. Ninguém quer aqui acabar com o hospital público. Tá. Pois bem, na renda, quando ele coloca impostos sobre a renda, ele consegue distinguir quem é rico, quem é pobre. E aí tributar, ou seja, onerar, buscar mais dinheiro de quem pode. Tá, isso é diferente do que acontece quando você vende um litro de leite. Quando você chega na padaria e compra um litro de leite, o dono da padaria não quer saber se você é rico, é pobre, se você está passando fome ou se você acabou de estacionar uma BMW na frente. Ele vai cobrar o mesmo preço, R$ 5, R$ 4 no litro de leite, ponto, acabou. Se o Bill Gates, né, um dos homens mais ricos do mundo, vier visitar o Brasil, entrar ali na padaria que eu frequento em Camaragibe e falar, me dá um litro de leite, por favor, ele vai pagar o mesmo imposto sobre aquele litro de leite que eu. Então, é uma tributação que é a mesma para todo mundo, independente de quem é pobre e de quem é rico. Tá? Se um país escolhe tributar mais os bens de consumo, ao invés de tributar a renda, ele está deixando de ver quem é rico, quem é pobre, na hora de ver como que vai financiar o Estado. Conforme a parcela da arrecadação, né, do bolo tributário, do conjunto de recursos que o governo arrecada, se uma parcela dessa arrecadação maior vem de tributação sobre a renda, significa que o governo está usando mais o critério de que deve contribuir quem tem mais dinheiro. Se a parcela da tributação maior vem de impostos sobre consumo, é como se o governo tivesse, ó, tô nem aí, paga e pronto, acabou. Então essa é a segunda maneira como a gente vê que essa carga tributária é perversa. A terceira maneira de ver por que essa carga tributária é perversa, na verdade ela é perversa e regressiva, né? Eu vou explicar esse termo daqui a pouquinho, é o fato de que grande parte da tributação sobre consumo é feito com base em bens e serviços cuja demanda é inelástica. Opa, peraí. Demanda inelástica é aquela que o consumidor compra independente do preço. Então, nós vamos ver aqui no início dessa aula o resgate de alguma coisa que eu já falei no vídeo que eu postei para vocês essa semana, que é quando tem a tributação e quando essa tributação vai em cima dos bens com demanda inelástica. Vamos mostrar isso aqui, porque esse é um fenômeno que eu acho que é importantíssimo a gente entender bem, tá, gente? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, só um instantezinho. E aí, eu vou primeiro usar uma tela em branco para a gente rabiscar um pouquinho aqui, tá? Eu sei que tem um diagrama aí na frente de vocês, eu vou ampliar muito o tamanho aqui para ficar uma tela branca. Por favor, confirmem aí para mim com um joinha que vocês estão vendo uma tela branca na frente de vocês. Estão vendo? Sim, professor. Sim, professor. Obrigado, gente. Então, ó, vamos lá. Velho e bom e fiel diagrama de demanda e oferta, tá? Essa maquininha que a gente usa para organizar nosso raciocínio, para resolver questões que às vezes parecem complicadas. Quando a gente bota aqui, as coisas tendem a ficar mais, sei lá, mais intuitivas, tá? Então eu tenho aqui uma curva de oferta, a gente desenha sempre a curva de oferta ascendente assim, né? Sinalizando que quando o preço aumenta, o vendedor quer vender mais. E a curva de demanda, a gente coloca ela declinante assim, né? Deitada para a esquerda, sinalizando que quando o preço cai é que a gente quer comprar mais, né? O comportamento do consumidor.
Tá, vamos supor aqui um mercado em que não haja tributação, tá? Então vamos supor que não tem tributos, não tem impostos sobre a comercialização de, sei lá, um bem qualquer. Deixa eu ver aqui. Venda de refrigerante na praia. Na verdade, o governo consegue tributar tudo, tá, gente? Mas vamos supor. Finja que a gente está falando de um Brasil de muitos anos atrás, que não era comum ter vendedor na praia, e aí um cara começa lá a produzir refresco, suco e vender na praia. A polícia nem ligou para ele, ele está vendendo aquele produto ali. Então, a gente, pelo comportamento conjunto dos consumidores, a gente tem uma curva de demanda. Pelo comportamento junto dos vendedores, a gente tem uma curva de oferta. Com o passar do tempo, esse pessoal vai combinar aqui, ó, de falar assim, ó, tá bom, nós vamos vender esse refresco aqui a R$ 3. Pronto, esse foi o nosso acordo. Com esse valor, eu que produzo o refresco consigo pagar todos os meus custos, meus empregados e ter lá um lucro, uma margenzinha para me sustentar. A R$ 3 o consumidor fala, não, é um preço razoável, eu quero tomar esse refresco, estou na praia, estou morrendo de calor e tal. Tá. Aí vem o governo, fala assim, opa, não, peraí, todo mundo paga imposto, por que você não vai pagar imposto? Se você tem numa situação que não existe imposto e de repente cria-se imposto, o que acontece? A primeira coisa que acontece é criar uma bifurcação de preço. Se tem imposto sobre uma transação, o preço pago pelo consumidor, o valor pago pelo consumidor, não vai ficar inteirinho no bolso do vendedor. Tem uma parte que o governo vai abocanhar. Ah, mas espera aí, o vendedor vai jogar tudo nas costas do comprador. Vai falar, quanto que é o imposto? Ah, o imposto é 50 centavos. Então agora o refresco vai custar R$ 3,50. Só que no mercado não existe isso de você obrigar alguém a fazer. O consumidor pode virar e falar assim, R$ 3,50? Criou um imposto de 50 centavos, você jogou tudo nas minhas costas? Não aceito, não vou tomar, prefiro ficar com sede. Então a parte das pessoas vai reagir. Ninguém é obrigado a aceitar um preço só porque o vendedor disse que vai ser aquele preço. Tá, então, nessa negociação, a gente vai ver quem tem mais força. Quem tem maior força na queda de braço. Se o consumidor tiver pouca força, aí o vendedor empurra para ele o custo dos 50 centavos. Se o comprador tiver muita força, o vendedor tiver desesperado para vender, tipo o comerciante de rede. Já viu aqueles caras que vendem rede na praia? O cara caminha pela praia inteira, debaixo do sol, carregando aquele monte de rede nas costas. No final do dia, o cara está exausto. Se ele não vendeu muito, é uma coisa até triste de se ver, mas tem gente que chega lá e fala assim, quanto é que é a rede? O cara fala, ah, é R$ 90. Eu falo assim, eu dou 30. O sujeito está tão desesperado para vender aquele produto que ele fala assim, 40. Aí tá bom, 40, vende por 40. Então ele acaba vendendo com prejuízo. Mas naquele caso, o comprador tem mais força na queda de braço. Tá, então, quem tem mais força da queda de braço vai ficar com o imposto a pagar. Mas a primeira mensagem que a gente tem que pensar é assim, partindo de uma situação como essa aqui, em que não há imposto, ao criar um imposto, há uma bifurcação. Tá? Então, ó, o consumidor vai pagar um preço mais alto, o vendedor vai receber um valor mais baixo. Então há essa bifurcação. Tá vendo as duas setinhas? A gente deslocou para a esquerda e bifurcou. Aí tá aqui, ó. Esse daqui agora vai ser o valor pago pelo consumidor. Esse aqui embaixo vai ser o valor recebido pelo produtor. E a diferença entre o valor pago, vamos dizer que seja R$ 3,40. Do jeito que eu estou desenhando aqui, está mais ou menos igual. E aqui vai ser R$ 2,60. Eu estou mais ou menos desenhando a mesma distância do R$ 3, só para a gente fazer um exemplo assim hipotético, tá, gente? Então, olha o que aconteceu aqui, ó. A diferença
de 3,40 para 2,60 é 80 centavos. Então, nesse caso aqui, o imposto foi de 80 centavos para uma transação que antes custava R$3. Do jeito que eu desenhei essas curvas aqui, ó, o preço para o consumidor subiu de 3 para 3,40. Então, ele pagou metade dos 80 centavos. O valor que ficou no bolso do vendedor foi 2,60. Então, ele também pagou 40 centavos. Então, nesse caso, a queda de braço ficou empatada. Cada um pegou metade do imposto. Seja lá como que se distribui o ônus do imposto, né, em função dessa queda de braço, o que a gente observa é que a quantidade que se tinha antes, que eu vou chamar aqui de Q0, e a quantidade de transações que você passa a ter depois é menor. Então, gente, olha aqui uma primeira lição. Tributação diminui os negócios, diminui a velocidade de transações numa economia, desestimula uma economia. É por isso que a gente não deve, obviamente, pensar que não pode acabar com o imposto. Não dá para fazer isso. A gente precisa sustentar polícia, a gente precisa sustentar justiça, a gente precisa sustentar, sei lá, escola pública, sistema único de saúde. A gente precisa. Não dá para acabar com o imposto. Mas a gente tem que ser cuidadoso ao criar imposto. Porque se a gente criar imposto de toda hora e de toda forma, o que a gente faz é esmagar a nossa economia. É como se a gente tivesse uma galinha dos ovos de ouro, a gente quer que a galinha bote mais ovo, a gente começa a apertar o pescoço da bichinha. Vai, minha filha, bota mais ovo. Aí uma hora a gente mata. A gente mata a galinha dos ovos de ouro. Criar imposto demais, como às vezes acontece no Brasil, acaba sendo contraproducente. A gente acaba destruindo a nossa economia. Os nossos produtos ficam tão caros que chega um produto importado aqui e é muito melhor e muito mais barato. E aí ninguém quer comprar o produto nacional. Então a tributação precisa ser equilibrada. Precisa pensar bem o que eu vou tributar, o que eu não vou tributar, tá? Tá, mas esse é o primeiro exemplo. É o exemplo em que as duas curvinhas estão mais ou menos com a mesma inclinação. Agora eu vou colocar um exemplo em que a curva de demanda é diferente. Eu vou colocar um exemplo aqui, tá, gente? Que a curva de demanda vai ser bem em pé. Então, deixa eu colocar aqui. Pronto, vamos colocar a curva de demanda aqui bem em pé. Tá, mais uma vez, o que é uma curva de demanda muito em pé assim? Ah, é uma demanda inelástica. Sim, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o consumidor precisa muito daquele produto, que não dá para ele ficar sem. E que se o vendedor quiser, ele pode jogar todo o novo imposto nas costas do outro cara. Vamos ver isso acontecendo aqui? Tá, então vamos. Olha só. O que acontece nesse caso, tá? Deixa eu apagar essa... Eita, agora apaguei mais do que eu queria. Espera aí, que eu vou começar de novo aqui com o nosso amiguinho aqui. Pronto. Agora eu vou desenhar a curva de oferta mais ou menos do mesmo jeito que estava antes. Só que a curva de demanda agora está muito em pé. Mais uma vez, gente, a gente parte aqui de um ponto em que o preço de equilíbrio era R$3. Criou um imposto? Vai bifurcar, porque vai ter um valor pago pelo consumidor e que não vai ficar integralmente no bolso do vendedor. Afinal de contas, o governo vem e abocanha uma parte. Então, vai bifurcar. O preço do consumidor sobe. Né? Eita, com uma curva muito torta essa aqui. Deixa eu desenhar melhor aqui. Vai, bobo, vai mexer no que estava pronto. Tá, então o preço para o consumidor sobe. Só que o preço para o vendedor cai. Agora, do jeito que está essa inclinação, uma nova linha reta
vai significar um impacto muito maior sobre o consumidor do que sobre o vendedor. Quer ver? Ó, o novo preço de equilíbrio agora deslocou-se para essa versão bifurcada aqui. O preço pago pelo consumidor subiu lá para, vamos dizer, 3,60. A queda de valor aqui, que fica no bolso do vendedor, caiu bem menos, caiu para 2,80. Então, observem aqui, gente, nesse exemplo agora, a distância entre o valor pago pelo consumidor e o valor que fica no bolso do vendedor continua sendo 80 centavos, tá certo? 3,60 menos 2,80 dá 80 centavos. Só que, olha, o consumidor que antes pagava 3, passou a pagar 3,60. Então, ele está pagando 60 centavos dos 80 totais. O vendedor, que antes recebia R$3, agora está ficando só com 2,80 depois da tributação. Perdeu 20 centavos. Mas perdeu muito menos, né? Ele perdeu 20 centavos de um total de 80. O consumidor perdeu 60 centavos desse total de impostos de 80. E, mais uma vez, a quantidade que acaba sendo negociada cai. A tributação sempre faz isso. Ela sempre desestimula os mercados. Só que não dá para a gente viver sem tributação. A tributação é necessária para a gente sustentar um estado mínimo, né? Uma organização mínima da sociedade. O que a gente não pode fazer é achar que qualquer problema pode ser resolvido com novos impostos. Porque a gente vai achatando, a gente vai criando mais e mais impostos, a gente vai achatando a economia em direção a zero. Chega uma hora que o país não produz quase nada, tem que comprar tudo de fora. Tá. Esse tipo de produto que a gente desenhou aqui, que a demanda é inelástica, olha as criaturinhas aqui, ó, que vocês estão cansados de ouvir falar, ó. Energia elétrica, demanda inelástica. Que mais? Gás de cozinha, demanda inelástica. Que mais? Gasolina, demanda inelástica. Que mais? Telecomunicações, demanda inelástica. E aí vai. Esses produtos que você não tem como fugir. Eu vou ficar sem celular? Eu vou ficar sem gasolina? Eu vou ficar sem comida? A demanda é inelástica. Grande parte dos alimentos, ó, pega, por exemplo, arroz e feijão. A pessoa para de comer carne, mas ela não para de comer feijão. É o básico, é o mínimo que ela pode dar na sua família, lá é o arroz e feijão. Ah, mas o feijão subiu de R$5 para 7, 7,50, 8, 8,50 em alguns supermercados. A turma continua comprando. E o governo continua cobrando imposto. Poxa, se vai tributar, tributa outros bens que a demanda não é tão inelástica, tributa o jet ski, tributa a TV a cabo, coloca imposto sobre ingresso de cinema, coloca imposto sobre outras coisas que não são bens indispensáveis. Ou seja, que a pessoa pode falar, ah, tudo bem, tributou, precisava tributar, mas pelo menos tributou uma coisa que se a gente ficar sem, aí não morre. Comida, remédio. Faz sentido tributar remédio, gente? Remédio. Como é que faz sentido um negócio desse? Tributar remédio. No Brasil a gente tributa remédio. Agora quer ver outra coisa mais estúpida ainda, só para completar, Milena? Tributar computador. Aí você fala, ah, professor, computador não é tão importante assim. Gente, computador é aquilo que faz, em vez de você ter que sair de casa e ir para a fila da caixa lotérica, da casa lotérica, esperar 2 horas para pagar uma conta, é o computador que faz você pagar a conta em casa. É o computador que faz você ter aula, faz você baixar conteúdo da internet, você não precisar ir no cinema, conseguir ver coisa pela internet. Tributar computador parece uma coisa de torturar as pessoas. Fala assim, ah, não, vou pegar naquilo ali que vai fazer o trabalho das pessoas agir melhor, aumentar a produtividade, aumentar a renda dela, vou tributar logo ali. Parece uma crueldade. E no Brasil,
Toma imposto sobre computador, toma imposto sobre energia, toma imposto sobre gás, toma imposto sobre feijão. Ah, me ajuda aí, Brasilzão, pelo amor de Deus, ó, essa ficha já caiu tem muito tempo. Diga lá, Milena, pode falar. Eles colocarem impostos sobre serviços essenciais, isso já não é uma malandragem, não? É, eu acho que é sim, Posso, porque é, porque se ele colocar algo que é um bem substituto, por exemplo, a gente pode correr de um para o outro. Ele coloca, eu acho, né, que isso já é muito malandragem, que eles já fazem isso porque sabe que o brasileiro não tem para onde correr. Ou é isso, ou é isso. Então, exatamente. eu acho que esse negócio de tributação, acho que ele já vai para pegar a gente no pulo do gato. Não tem outra forma da gente escolher. É, E, já que eu liguei o microfone, eu queria que o senhor repetisse mais essa parte aí do. No caso do imposto, eu tive dificuldade na aula e aqui também, quando o senhor estava explicando. Desculpe interromper, professor. não, tudo bem. Eu vou voltar e vou desenhar o diagrama de novo para a gente conversar, tá? Mas deixa eu falar um pouquinho sobre o que se não fosse safadeza, o que eles fariam, tá? Se o Brasil fosse um país sério, a gente ia falar assim: diminui o imposto sobre feijão, sobre arroz, sobre gás de cozinha, sobre combustível, sobre energia elétrica. Corta bastante o imposto, tá? Agora vamos cobrar imposto de renda. Vamos cobrar imposto sobre a renda. Aí como é que faz isso? Bom, primeiro a gente faz o seguinte: a gente, como o Brasil tem feito, para de reajustar a tabela do imposto de renda. A tabela de imposto de renda que eu falei para vocês é aquele valor que fala assim, ó, a partir de 1.500, quem ganha menos que isso não paga nada de imposto de renda. Quem ganha de 1.300, pois é, essa tabela com esses níveis, o Brasil parou de atualizar, deixou lá travado e na medida que a inflação vai mudando o valor das coisas, o salário também, com o passar do tempo, vai tendo reajuste, logo, logo, quem não estava pagando imposto passa a pagar imposto. Então, uma das maneiras de tributar mais a renda é fazer isso. A outra é de criar novas faixas. Fala, ó, se você ganha acima de. Hoje em dia, uma pessoa que ganha acima de R$ 6.000 e uma pessoa que ganha acima de R$ 15.000 pagam a mesma taxa. Se você acha que isso é justo, beleza, mas eu não acho. Eu acho que tinha que ter uma faixa um pouquinho mais alta para quem ganha R$ 10.000 por mês, um pouquinho mais alto para quem ganha R$ 12.000 por mês, um pouquinho mais alto para quem ganha R$ 15.000 por mês e um pouquinho mais alto para quem ganha R$ 30.000 por mês, igual aqueles políticos safados que estão lá em Brasília. Para mim era assim. Se pudesse fazer esse reajuste, dava para tirar imposto de gás de cozinha, dava para tirar imposto de gasolina, dava para tirar imposto de energia elétrica, que são as coisas que ninguém tem como fugir. Todo mundo entendeu essa ideia, né? Diga lá, Samuel. Professor, indo para uma outra linhagem, muitas pessoas falam sobre imposto sobre as grandes fortunas, né? A criação de um novo imposto. O senhor acredita nesse método ou, na realidade, seria uma válvula de escape o aumento da alíquota dos impostos já existentes, né? Como, por exemplo, o imposto de renda, né? Seria um exemplo. É, Aumentar dependendo da faixa, né? pois é. A ideia de tributar um patrimônio só porque uma pessoa é rica, ela não é muito boa não, Samuel. Eu vou te dizer por quê, tá? A princípio, essa ideia nos daria um senso de justiça. Você falar assim, poxa, o cara tem tanto, a população tem tão pouco, vamos lá tomar dele um pedaço para distribuir para os outros. Uma espécie de Robin Hood. Então, é muito popular essa ideia, muita gente gosta dessa ideia. Só que às vezes a gente age meio ingenuamente. O que que acontece com o milionário se a gente fala que vai tomar um pedaço do dinheiro dele? Ele manda o Some dinheiro, investimento, né? ele manda dinheiro para outro canto. Ele não vai guardar dinheiro no Brasil, vai guardar na Rússia, vai guardar na Inglaterra, vai guardar nos Estados Unidos, vai guardar nos paraísos fiscais, na Ilhas Caimã e tudo mais. Não vai guardar no Brasil. Então, achar que a gente tributar o patrimônio de alguém mais rico e com isso a gente vai, de alguma forma, encontrar dinheiro para melhorar o SUS, isso é uma bobagem. Tem muita gente que acredita em bobagem, tá, gente? Eu respeito porque, enfim,
não dá para todo mundo ter informação completa. Tem gente que acredita, sei lá, em superstições, tem gente que bota ferradura atrás da porta, tem gente que não come ovo no dia não sei das quantas, porque as pessoas acreditam no que quer acreditar. Não dá para consertar a cabeça de todo mundo, e seria uma pretensão meio absurda, mesmo porque cada um de nós tem os seus defeitos. Mas é uma bobagem e é amplamente disseminada. O que não é bobagem, tá? Que tipo de imposto que vai nessa linha e que eu apoio? É imposto sobre herança. O imposto sobre herança é legal, sabe por quê? Você fala assim, olha, meu amigo, você trabalhou muito, você teve sucesso, você ficou rico e tal. É normal que você tenha uma vida legal e tal, e todo mundo deve respeitar o seu patrimônio. Quando você morrer, você vai entregar esse dinheiro para alguém que não necessariamente trabalhou tanto, que não necessariamente ralou tanto e que, de alguma forma, está ganhando esse dinheiro por sorte. Simplesmente porque ele nasceu seu filho, sua filha. Outras pessoas também, teoricamente, teriam que, né, torcer para entrar nesse sorteio e tal. Aí, em vários países do mundo, a tributação sobre herança é grande. Você coloca lá, às vezes, 5%, às vezes 7% sobre herança. E esse dinheiro vai para, sei lá, para sustentar a escola, vai para sustentar. Nesse caso, quando a pessoa de posse escuta uma proposta como essa, ela tem menos a reação de sair do Brasil. Ela fala assim: não, não, tudo bem, é normal, né? Eu já vou ter morrido. Eu tenho direito de escolher para quem que eu vou deixar a minha herança. Mas eu entendo que, afinal de contas, tudo que eu tive, que eu ganhei, foi por causa do nosso país, foi dentro do nosso país, foi negociando com as nossas pessoas e tal. Então, é natural que o governo venha aqui e busque um pedacinho nessa hora de transferência. Então, em vários lugares do mundo tem imposto sobre herança. No Brasil, a gente tem impostos para transferência de bens, mas eles são bem menores do que em outros países do mundo. Por quê? Porque a nossa história é de um grande fazendão, né? O Estado foi criado para servir o grande fazendão, lá no período do Império, depois no início da República. Não existia mesmo a ideia de um Estado democrático. A gente tinha uma organização para fazer as coisas para o fazendão, para proteger o fazendão, para garantir o fazendão ficar cada vez mais rico. A gente não está mais naquela época. Então, hoje em dia, dá para a gente pensar em imposto sobre herança com uma visão um pouquinho mais inteligente. Quer ver um lugar no Brasil que tem um imposto sobre herança inteligente e interessante? É em Brasília, no Distrito Federal, se você morrer e não deixar herdeiros, seu patrimônio vai todo para a Universidade de Brasília. Olha que legal. Tudo bem que não é uma grande coisa, né? Porque é muito raro alguém morrer sem deixar herdeiros. Mas quando uma pessoa morre e não deixa herdeiros, não consegue achar quem é o proprietário final daquele patrimônio, ele vai para a Universidade de Brasília. E, pasmem, a Universidade de Brasília tem um conjunto relativamente razoável de apartamentos, de prédios, de lojas, e que ela ou vende ou aluga, e que faz parte dos fundos da Fundação Universidade de Brasília. Então, é o tipo da coisa que você é capaz de fazer justiça social sem ser burro, sem achar que qualquer coisa vai funcionar. Então, assim, imposto sobre grandes fortunas, não sou totalmente contra, mas a gente precisa ser realista. Se você puser um imposto absurdo sobre grandes fortunas, achando que vai arrecadar muito dinheiro, você vai arrecadar nada. Se você puser um imposto baixinho, de modo que as pessoas não se importem, não fiquem irritadas, os milionários não fiquem irritados com isso, também não vai dar tanto dinheiro. Então é uma coisa assim, meio para o inglês ver. Engana que eu gosto. A gente acha que vai funcionar e não funciona. A maneira certa de fazer é pensar em impostos sobre herança e pensar numa tributação mais concentrada sobre a renda, tá? Com isso a gente consertaria a nossa estrutura tributária. Vamos voltar aqui para o diagrama para ver. Eu acho que tinha alguém que ia falar alguma coisa. Não sei se era Samuel, Vanessa. Alguém ia comentar mais alguma coisa. Quem que era? Não? Não estou ouvindo. Se alguém tiver mais algum comentário, tá, tudo bem.
Então, eu vou voltar aqui para o diagrama, tá, pessoal? Para a gente ver aqui como é que essa coisa está acontecendo. Só que eu vou começar com do zero, tá? Eu vou mostrar isso aqui do zero. Mais uma vez, a gente vai começar imaginando um mercado em que não tem impostos. O que significa isso? Que o valor que o consumidor paga é o valor que fica no bolso do vendedor. Isso é o que acontece quando a gente desenha essa curva de diagrama de demanda e oferta. Ah, professor, mas desde o início do curso você estava desenhando a curva desse jeito, então você estava imaginando que não tinha impostos? Gente, eu estava colocando os impostos para lá, de lado, assim, para a gente entender primeiro a lógica, depois a gente vai adicionando as características da vida real, tá? Ah, então aqui, ó, num mercado como esse, se a gente estiver falando de ingresso de cinema, tá aqui, ó, R$15. R$15 está barato, né? Vamos pôr R$18. R$18 o ingresso do cinema. Eu estou chutando, porque eu não lembro quanto que estava. Uma vez que nós fomos, quem comprou foi minha esposa. Mas enfim. Aí vamos dizer que 20 mil pessoas estão indo assistir o filme por semana. Tá? 20 mil pessoas assistindo o filme, o ingresso R$15. E vamos supor que o cinema não tinha impostos. Quando o governo criar um imposto sobre aquela transação, significa que seja lá qual for o valor pago pelo consumidor, nem tudo vai ficar com o vendedor. Afinal de contas, o imposto vai ser uma mordida. O governo vai vir e vai tomar. Quanto é que você está pagando aí? Ah, está pagando 20, eu quero 2. Está pagando 30, eu quero 7. Sei lá, algum pedaço o governo vai morder. Tá? Então, criou imposto, duplicou o preço. Passa a existir dois preços. Um preço que é efetivamente pago pelo consumidor e um preço que fica no bolso do vendedor. A diferença sendo o imposto. Então a gente está imaginando aqui, de uma maneira que fica fácil de registrar no diagrama, um imposto que não é uma porcentagem, mas ele é um valor fixo. Então o governo vai lá e passa um decreto dizendo assim: cada ingresso de cinema que vender R$2 é para mim. O governo criou isso, é a regra. O cinema vendeu o ingresso, ele tem que mandar lá para a Receita Federal R$2, tá? Ora, a partir de agora, a reação que a gente teria é falar assim: dono de cinema é bonzinho? Nada. O que ele vai fazer vai falar assim: ó, o ingresso que era 18, agora é 20. Ele vai tentar jogar nas costas do comprador, repassar o custo, né? O custo adicional de R$2 de imposto, vai tentar jogar nas costas do consumidor. Só que o consumidor pode virar e falar assim: aqui que você vai, que eu não sou besta, eu não vou deixar. Se você quiser me jogar esse imposto aí inteiro, os R$2 nas minhas costas, eu não vou. Claro que eu estou exagerando um pouquinho a história, tá, gente? Mas isso acontece na prática. Na prática, tem gente que vai lá e se irrita quando vê um preço subindo. E fala assim: não vou comprar esta porcaria, não estou precisando. Não vou morrer se ficar sem, não vou pagar. Então, pelo menos uma parte do público se recusa a pagar. Isso assusta o dono do cinema. Aí ele fala assim: eita, vou tentar R$19,50. Eu vou tentar passar só R$1,50 dos R$2 que tem que pagar de imposto para o governo cada vez que eu vender um ticket de cinema. Aí quando ele vê que colocou R$19,50, a turma aceitou. Opa, beleza, a turma aceitou, ó, tá, a minha sala voltou a ficar cheia. Então, na vida real, essa negociação não acontece assim tão, cada um olha, faz, o outro olha e faz. Mas essas interações, milhares de interações todos os dias, vão fazer exatamente isso. Vão fazer que uma parte do imposto seja jogado nas costas do consumidor e uma parte o vendedor fala assim: não tem jeito, não consegui jogar mais, vou ter que ficar com uma parte desse imposto. O que vai decidir o quanto que fica com o consumidor e o quanto que fica com o vendedor? É o seu poder de barganha, a sua força. Quem tiver mais força empurra para o outro a conta. Tá. Quando a gente desenhou a curva de demanda muito em pé, quando a gente desenhou a curva de demanda assim, ó, bem em pezona,
O que nós estamos falando, gente? Essa curva de demanda aqui, ela está dizendo que se o preço for R$ 2, ou se o preço for R$ 30, as quantidades vão ser sempre mais ou menos a mesma. Não varia tanto. Uma curva de demanda muito em pé, ela tem a projeção dela aqui na horizontal, toda mais ou menos ali na mesma região. Ou seja lá qual for o preço, nego está disposto a pagar. É isso que a curva de demanda inelástica fala. Então, quando a gente desenha uma curva de demanda inelástica como essa, o que nós estamos dizendo é assim: quem tem poder nesse mercado aqui é o vendedor. Por quê? Porque o consumidor quer muito ou precisa daquele bem. Se você quer muito, precisa daquele bem, eu jogo para ti a conta toda do imposto, ou quase toda. Então, como é que a gente vê isso graficamente? A criação do imposto vai gerar uma bifurcação, ou seja, um imposto pago pelo consumidor diferente do imposto recebido pelo vendedor. Diga, Michael, você levantou a mão. Professor, surgiu uma dúvida aqui agora na questão da demanda inelástica, que é quando o vendedor ele consegue controlar, ele consegue ter o poder de barganha maior. E fazer, por exemplo, a gasolina está subindo 7, vai subir para 8, e a projeção vai subir ainda mais, o gás de cozinha igual, vai continuar comprando. Como que o comprador, tendo menos poder de barganhar isso, ele consegue abaixar esse preço? Porque são coisas essenciais. Só tem um jeito. O único jeito é ele abrir mão. Só se ele abrir mão. No caso do automóvel, né, da gasolina, o cara começar a ir de bike para o trabalho. Ah, mas eu moro muito longe, vou chegar suado. Dá seu jeito, compra um cavalo. Compra uma moto. A moto consome menos. Compra um carro menor, que consome menos gasolina. A única maneira é você comprar menos. Porque o mercado não tem esse negócio de, o que seria bom? Estou preocupado com o Michael. Não. O mercado é essa organização impessoal. Ela fala assim, subiu o preço, ponto, acabou. Não se preocupa com quem pode, quem não pode pagar. E no caso dos bens ainda mais essenciais, por exemplo, a comida, se subir muito o preço, as pessoas não vão poder simplesmente deixar de comprar comida, né? Como é que a pessoa poderia bater de frente com isso aí? Como que elas fazem no Brasil? É assim, ou elas morrem de fome, ou elas roubam, entram para o crime, ou elas se revoltam, ou elas vão para a rua fazer protesto, ou elas se organizam, porque assim, elas precisam reagir. E no Brasil, a gente não reage, a gente aceita demais. Vou dar um exemplo aqui, tá, Michael, que talvez seja assim, um pouco radical, mas é verdade mesmo, tá? Lá nos anos 90, né, muitos anos atrás, 30 anos atrás, a gente teve um presidente que chamava Collor. E o Collor, ele teve uma ideia meio absurda lá, uma das ideias absurdas dele foi de falar assim, eu vou controlar a inflação tomando o dinheiro do povo. Botou uma espécie de um bloqueio nas contas bancárias das pessoas, impedindo as pessoas de acessar os seus próprios recursos. E aí, isso jogou o país numa recessão, fez a inflação cair, mas apenas por um pouco de tempo, depois ela voltou com força total, foi uma desgraça. Mas quando eu estava dando esta aula que eu estou dando para vocês aqui, lá nos Estados Unidos, eu contei esse caso. E os alunos olhavam para mim e falavam assim, não, você está sério? Isso aconteceu, professor? Não, você deve estar de brincadeira. Não, você vai ter que me mostrar notícia de jornal, porque eu não acredito num negócio desse. Aí eu falava assim, gente, é verdade, aconteceu. E aí eles riam na sala de aula e falavam assim, cara, se isso acontecesse lá em casa, o meu pai pegava um rifle, ia para o banco, botava na cara do gerente e falava assim, me dá meu dinheiro agora. E eu falava assim, eu acredito, eu acredito que vocês fariam isso mesmo. No Brasil a gente não fez. Teve gente que morreu do coração,
teve gente que teve infarto, foi internado, teve gente que entrou com carro dentro de agência bancária, teve gente que pirou. Teve gente que se suicidou. Porque cada dia era um preço diferente no mercado. Inclusive, se eu não me engano, o costume de fazer feira aqui no Brasil, fazer feira mesmo, você ir para o mercado com a quantidade certa de dinheiro, encher o carrinho de coisas, deixar um estoque em casa, é justamente por causa disso, porque a inflação era tão grande que era mais fácil você ir no mercado e comprar tudo de uma vez, porque no outro dia está tudo mais caro, e você guardar isso em casa, né? Porque você gastava menos, entre aspas, né? É complicado isso aí. É muito complicado. E assim, nós somos uma sociedade, Michael, que os ricos sabem disso tudo que a gente está falando e eles se contentam em aumentar o muro da casa deles, contratar segurança privada, mandar blindar o carro deles. Ele coloca barra de aço e vidro à prova de bala no carro deles e fala assim, dane-se o povão lá fora. O que importa é o meu aqui. Então, assim, a nossa elite, ela é extremamente hipócrita, ela sabe tudo isso. E ela prefere viver ela atrás das grades do que a gente ter um país mais solidário, mais equilibrado, sem tanta diferença entre pessoas miseráveis e pessoas podres de rica. Então, assim, é uma coisa meio revoltante. Quem conhece o Brasil não tem como não ficar indignado. O Brasil não precisava ser tão desigual. A gente tinha como distribuir a renda um pouquinho melhor para, por exemplo, não ter fome. Fome, não tem nenhuma razão para o Brasil ter fome, senão a estupidez das nossas elites. E, claro, o nosso sistema político que não funciona. Que a gente não consegue tirar os caras de lá. Não consegue mudar a cara do Congresso Nacional. É aquela mesma miséria. Então, um questionamento aqui agora, professor, sobre... o senhor falou aí nos Estados Unidos, quando o senhor falou esse caso, o rapaz falou que no outro dia o pai dele estava metendo a arma na cara de um gerente de banco. Eu discordo um pouco de você meter a arma na cara do gerente e não do presidente, né, que fez essa porcaria. Exatamente. Porque, às vezes, tem essa guerra de vamos pegar os empresários, os empresários são os inimigos. E aí, quando você olha para o outro lado, quem é o inimigo de verdade é o governo. Né? O empresário só está se defendendo porque, felizmente ou infelizmente, ele tem os recursos necessários para isso, ele tem os métodos. Né? E quem se ferra é o povo todo. Então, tem que saber ver onde é que está vindo isso aí, né? Boa colocação. Agora, vamos lá, viu, Michael? Tem empresário bom e tem empresário safado. Tem empregado bom e tem empregado safado. Tem prefeito bom e tem prefeito safado. Então, assim, a gente nunca pode generalizar, mas a verdade é que na alta gestão do nosso país, as pessoas se conformaram, acharam que é assim mesmo. E tocam essa vida aí, aumenta um pouquinho ali o Bolsa Família, vê se dá para fazer um novo Minha Casa Minha Vida, e fica dando migalhas mesmo e tocando a vida. Ninguém está querendo realmente mudar o país, entendeu? Para mudar o país, você tinha que chegar lá e botar uma lente de aumento sobre o nosso orçamento e falar assim, agora eu quero saber onde é que está indo cada centavo disso aqui. E a gente não faz esse controle, a gente não faz mesmo. Se você pegar lá as comissões mistas de orçamento, que é quando o Congresso Nacional vai discutir o orçamento do ano que vem, você vê na TV Câmara, TV Senado, você vê as reuniões dos caras, a sala está vazia, não tem quase ninguém lá. Fica um sujeito lendo um monte de papel, um monte de número, quase ninguém participa. Porque as maracutaias estão todas acontecendo nos escritórios espalhados em outros cantos e tal. Ali está só um teatro. Então, assim, um país que não olha para o seu orçamento. Mas deixa eu voltar para cá, porque eu queria explicar aqui para a Milena a dúvida que ela estava aqui. E eu sei que não é a dúvida só dela, tá? Tá, então, olha só, Milena. Aqui a gente desenhou uma curva bem pezinha, representando esse fato de que o consumidor precisa do produto. O vendedor vê, vamos dizer que aqui no ingresso de cinema, o vendedor vê que esses compradores de ingresso de cinema que são tarados por cinema, eles não podem ficar sem.
E aí criou o imposto, ele fala assim, vou jogar essa bomba para o outro cara lá, meu amigo. Vou tentar colocar R$ 2 a mais para eles pagarem, vamos ver. Aí ele não consegue integralmente, ele consegue 19,80, alguma coisa assim. Como é que a gente vê isso no diagrama? A gente vai registrar uma bifurcação entre o preço pago pelo consumidor, que está aqui na curva de demanda, e o preço recebido pelo produtor ou vendedor, que está aqui na curva de oferta. Então, cada um tem a sua curva. A curva de demanda não representa o comportamento do consumidor? A curva de oferta não representa o comportamento do vendedor? Então, ó, o preço para o consumidor agora foi aqui para cima. O preço do vendedor foi aqui para baixo. Como é que eu sei se é esse ou se é esse aqui, ó, o novo preço? Vai depender do tamanho do imposto. Por quê? Porque a distância entre esse ponto e esse ponto tem que ser exatamente aquela que dá R$ 2, que foi o imposto criado pelo governo. Então, olha o que aconteceu aqui nesse desenho. Essa distância aqui é R$ 2. Aí eu vou colocar aqui uns números aproximados, tá? O novo preço pago pelo consumidor passou a ser 19,80, perdão, deixa eu pagar aqui, 19,80. Um número próximo do repasse integral, né, de R$ 2 para um ingresso que antes custava 18, agora passou a custar 19,80. É quase todinho do imposto. E aqui, ó, esse pontinho aqui do vendedor, vou colocar aqui, ó, 17,80. A diferença entre 17,80 e 19,80 é R$ 2. Ou seja, o imposto por unidade que o governo criou. O vendedor perdeu só 20 centavos. O consumidor passou a pagar R$ 1,80 a mais. Quase a totalidade dos R$ 2 caiu nas costas do consumidor. Por que isso aconteceu? Porque eu botei uma curva de demanda quase em pé. O que isso quer dizer? Quer dizer que o consumidor precisa, não consegue deixar de pagar, mesmo que ele veja que está sendo roubado, ou que, entre aspas, que estão empurrando nas costas dele todo o ônus da tributação. Isso que eu descrevi aqui acontece com a energia elétrica. Isso que eu descrevi aqui acontece com internet. Isso que eu descrevi aqui acontece com o feijão. Isso que eu descrevi acontece com esses produtos que o consumidor aceita. Aí você fala assim, ele aceita porque ele é trouxa. Não, é porque existe mesmo um estudo sobre o que dá para tributar e bota nas costas do cidadão. O cidadão é passivo, o cidadão não se mobiliza, não tem essas informações. Quantas pessoas têm aula de economia com Luiz Maia? Pouquíssimas! Brincadeira, tá, gente? Tem muito bons professores de economia por aí. Mas essas notícias aqui não saem no Jornal Nacional. Não sai na Jornal da Record, sei lá, qualquer. Não está na primeira página do primeiro aplicativo que você abre. Essas coisas não aparecem. Então a turma vai fazendo. Acho que foi hoje, professor, que passou no jornal hoje um pouco sobre isso. Sobre os impostos. Acho que é porque eu vi de relance, eu não tenho certeza. Mas eu vi que estava falando sobre aumento de gasolina e tudo mais. E aí disse, é porque tem tal imposto, não. Uhum. Assim, aos pouquinhos a mensagem vai chegando. Mas ainda é muito pouco, sabe, Milena? Mesmo quem assiste jornal, as pessoas mais simples, você vai na casa delas na hora do jornal, tá tudo assistindo Ronda Geral, assistindo aquelas porcarias de filme de coisa de violência e tal, não se informa. Cardinô, essas coisas aí, infelizmente, que é o mais sensacionalista, né, e tal. Então, nas escolas a gente não ensina isso. Esse negócio já devia estar entrando lá no segundo grau, né? Educação financeira, educação cidadã, deveria ser parte da nossa formação lá no segundo grau. Mas aí a gente
vocês sabem disso porque tem aula de economia. Tem muita gente que não sabe dentro da faculdade. Gente que faz biologia, gente que faz química, não sabe de nada disso. Muito bem. Perguntas, comentários, reclamações sobre essa historinha aqui? Não deu para entender melhor, professor. Acho legal. que eu entendi melhor. É porque na hora que o senhor fazia essa divisão aí, no caso, tipo, de quanto o vendedor ficava e de quanto a pessoa que estava comprando pagava, eu me perdia, não estava conseguindo entender. Não, Professor, mas que legal que você perguntou, porque assim a gente pôde voltar. Diga lá. tem um questionamento aí sobre aí a curva de demanda e oferta. Tá. E imposto, né? Aham. Deixa eu ver se eu consigo formular melhor a pergunta aqui. Tá, não, tudo bem. Como, Pode falar, com calma. deixa eu ver. Por exemplo, se tem um aumento de imposto em cima de algum bem ou serviço, eu entendi que o empresário ele não é bonzinho, eu sei disso. Tá? Não quis colocar o empresário como bonzinho de forma alguma, mas eu acho que a questão da concorrência e da briga, né, que eles têm, até mesmo dessa ganância, né, de ganhar mais dinheiro, faz com que eles acabem diminuindo preços para ganhar uma fatia maior do mercado. Verdade. Se tiver concorrência. Se não tiver concorrência, ele pode manter o preço alto, porque aí o povo não tem para onde correr. Sim, mas um mercado, por exemplo, feijão tá caro, gasolina tá cara, enfim, muitas coisas estão ficando mais caras. A concorrência nesse são gigantescas. Você acha? Então, Quantas marcas de feijão você acha que vendem feijão em Recife? Que calda. É porque eu vou no Atacadão e encontro umas 4, 5, pelo menos. Pois é, não tem mais que isso. E boa parte dessas marcas são da mesma empresa. Então é um oligopólio É um oligopólio. As grandes produtoras são, cara, é impressionante isso. O Brasil não tem concorrência. Eu pensei que o negócio era um mercado de amplas concorrências, de carne, de feijão, de tudo isso aí, gasolina, tudo visto. Então vamos lá. Então vamos fazer uma revisão aqui. Qual que é o maior produtor de carne que existe, que você vê aqui facilmente aqui na cidade de Recife? Friboi. Friboi, Master Boi, né? São as duas grandes marcas, né? Tá. Sim. Carne de frango. Seara, Sadia, Perdigão. Sadia e Perdigão é a mesma. Né? Sadia e Perdigão é a mesma, as duas fazem parte da Brasil Foods. O que mais? Aurora, Mauricéia. Pois é, pronto, a gente chega aí em 4, 5. O que impede elas de, sabe, conflitar uma com a outra? Falar assim, vou colocar o preço menor porque eu vou vender mais para o concorrente. Elas combinam, cara. Pra quê? Pra que nós vamos brigar? Pra que nós vamos brigar se a gente domina o mercado? Elas dividem o mercado. Uma espécie de cartel? O cartel, gente. O que é o cartel? Cartel é um arranjo informal, ilegal, mas que é difícil de provar. Como é que eu vou provar que você, Aurora, escolheu não vender para os mercados de Boa Viagem e você, Perdigão Sadia, escolheu não vender nos mercados da Zona Norte, por exemplo? Não dá para provar que isso aconteceu. Você não encontra numa reunião os donos lá fumando charuto, jogando pôquer, falando assim, tive uma ideia. Não, isso não acontece. Eles sabem onde é que estão os nichos e as vendas uns dos outros, e eles falam assim, não vamos brigar, cada um fica com sua parte de mercado e todo mundo se dá bem. A economia brasileira é uma economia que tem pouca concorrência, e o governo não faz o papel dele. O papel dele era falar assim, se uma empresa tem mais de 40%, 50%, 60% das vendas do mercado, eu tenho que ir lá e fazer uma lei
para dividir aquela empresa e falar assim, ah não, isso aqui ultrapassou o interesse do consumidor, esse mercado não está funcionando. No Brasil, a gente faz o contrário. O governo vai lá e fala assim, opa, tem duas empresas grandes, cada uma com 30% do mercado, e elas querem trabalhar juntas como uma mesma empresa? Tudo bem, toma dinheiro do BNDES para financiar essa fusão. Professor, qual que é a grande dificuldade de uma empresa pequena, né, inicial, a própria produção, e vender um produto mais barato? Qual que é a grande dificuldade? É o imposto, a concorrência muito centralizada? Como é que é isso Boa. aí? O que barra um entrante, né? O que barra um novo concorrente chegar e falar assim, eu tô fora desse jogo, eu vou ganhar, né? Eu tô fora desse esquema, eu vou chegar com um preço imbatível e vou tomar o lugar desses caras. Não é isso? Essa é a ideia que você está propondo. Qual que é a barreira de entrada para esse Tá. mercado? A primeira é escala. Se você trabalha com volumes muito grandes, você consegue reduzir o custo e traz um preço que pequenos vendedores não conseguem, tá? Quem trabalha com escala pequena, operações menores, não consegue comprar em grande quantidade, não consegue manter os melhores funcionários, não consegue, enfim, ele vai perdendo, ele não consegue concorrer. Então a primeira coisa é escala. A segunda coisa é tecnologia. Então, tecnologia por trás, por exemplo, de uma granja ou de um conjunto de granjas que serve a uma grande fábrica dessa igual a Aurora ou a Perdigão, eles têm melhoramento genético, eles têm antibióticos caros, eles têm um monte de tecnologia para o frango crescer mais rápido e atender melhor o público de alguma forma. Então, eles têm tecnologia. Terceira coisa, tem a burocracia. Para crescer no Brasil é caro. Você tem que passar a ter um monte de licenças, um monte de lutas, inspeção sanitária, fiscal safado do governo que vem comer toco, um monte de coisa. Uma empresa grande consegue negociar essas coisas, uma empresa pequena não consegue. Então, é muito difícil um cara de fora chegar, montar uma operação e tomar um espaço. No Brasil, em especial, porque ainda tem crime organizado, né? Tem sabotagem industrial. Tudo isso existe, tá, gente? Você escuta falar de James Bond, escuta falar de espionagem, essas coisas, fica vendo lá filme de Hollywood e tal. Mas tem como você chegar lá e mandar matar uma pessoa. No Brasil acontece. Você manda matar ativista, você manda matar índio que está denunciando grilagem de terra na Amazônia, você manda matar sindicalista, você manda matar jornalista. Aqui no Brasil a gente manda matar. Muita gente que aparece enfrentando grandes interesses. Então, assim, é um país difícil, porque as coisas lógicas a gente não faz. É como se a gente tivesse travado numa situação em que é bom só para alguns poucos e o resto da turma toda não consegue reagir. É um país meio capturado. E a luta é uma luta que é difícil. Aos pouquinhos ela vai sendo vencida, você tem menos políticos safados, você tem esse negócio de eleger o filho, o neto do bisneto, sempre a mesma família também, já perdeu força. Antigamente era ainda pior. Antigamente era uma família que vinha 70 anos, os mesmos prefeitos, sempre da mesma família. Hoje a gente já consegue alternar um pouco mais. Então, assim, o Brasil muda dolorosamente lento. A mudança é muito, muito lenta. A gente fica adiando o nosso encontro marcado com um país mais justo, mais equilibrado. Perguntas, reclamações ou sugestões? Diga, Vanessa. Então, no caso, em relação à curva, né, se fosse uma demanda mais elástica, no caso, quem ia ficar mais com esse imposto seria justamente o ofertante, porque não ia fazer assim, porque se ele aumentasse muito, as pessoas não iam comprar e iam fugir daquele produto. Então, por isso que fica com ele, é isso? É isso que nós estamos vendo aqui agora, ó, na tela agora. Olha aqui, ó. Essa curva aqui, perdão, não era essa que eu queria mostrar, não. Essa curva aqui está bem em pé. Então, houve a bifurcação, quem pagava 3 passou a pagar 3,40, quem recebia 3 passou a receber 2,90.
Nessa curva aqui, ó, olha a diferença. Essas aqui estão bem em pés, essas aqui estão bem deitadas. Olha aqui, ó, mais uma vez um imposto de 50 centavos. Quem pagava 3 passou a pagar só 3,10. Quem recebia 3 passou a receber 2,60. Então, aqueles mesmos 50 centavos, né? A diferença entre 3,10 e 2,60 é 50 centavos. Igualzinho aqui, ó. Entre 2,90 e 3,40 também é 50 centavos. Só que aqui, no primeiro caso, o consumidor se lascou, porque ele pagava 3, passou a pagar 3,40. A maior parte ficou com ele. E aqui embaixo, no segundo caso, quando a gente desenha a curva deitada, olha lá o consumidor agora, ó. Ele passou a pagar só 3,10. Então, dos 50 centavos, 40 ficaram com o vendedor. Mais uma vez, é uma bifurcação de preços. O único elemento que faltava explicar dessa história toda é assim, tudo bem, tem a bifurcação de preço, mas como chegamos ali? E o como chegamos ali é a pergunta de assim, quem é responsável por recolher imposto? Quando a gente compra alguma coisa na padaria, no supermercado ou numa loja do shopping, não é a gente quem recolhe o imposto, é o próprio vendedor. Ele tem lá um livro caixa, ele tem que dizer quanto que vendeu e ele tem que recolher um imposto sobre cada uma daquelas vendas. Nesse caso, para ele, pagar imposto é como se fosse um tributo, como se fosse um custo. Se é como fosse um custo, a gente pode registrar essa bifurcação de preços como o deslocamento da curva de oferta para a esquerda. Aumento de custo, desloca a curva de oferta para a esquerda. Aí a gente passa a ter aquele primeiro ponto e aquele segundo ponto da bifurcação. Só que tem alguns outros mercados em que quem é o responsável por recolher o imposto é o comprador. É o caso de um imóvel. Quando você compra um imóvel, você, comprador, tem que pagar o imposto de transferência de bens imóveis. Quando você compra o carro, você tem que pagar o IPVA. Então, é o comprador quem recolhe imposto para o governo. Quando isso acontece, é como se o comprador tivesse ficado mais pobre. Então, a gente registra essa bifurcação, deslocando dessa vez a curva de demanda para a esquerda. Tá? Então, se vai deslocar a curva de demanda a curva de oferta, não importa. O que importa é qual curva que é mais inclinada ou menos inclinada. Se a curva for mais inclinada, no final das contas, quem se lasca é o consumidor. Se a curva for mais horizontal, no final das contas, quem se lasca é o vendedor. Legal? Muito bem, pessoal. Olha só, ao terminar essa explicação, eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade que vocês fazem parte de algo como 1,5% da população. Parabéns. Não tem mais do que umas, sei lá, 1 milhão, 1,5 milhão, talvez 2 milhões de pessoas no Brasil que sabem disso. Somos 210 milhões e a vasta maioria da população não sabe como que se distribui os impostos que estão embutidos no preço das mercadorias. Agora vocês sabem. Agora vocês sabem que é uma queda de braço e que é desumano que o governo arrecade tanto imposto de produtos cuja demanda é inelástica. Porque quem fica com o ônus do imposto é o consumidor, é a população. Não tem muita gente no Brasil que sabe disso, tá? Bom, a gente terminou essas fichas de aula, eu queria usar só os minutinhos que me restam para falar um pouquinho sobre o que vem pela frente, tá, gente? Mas é só uma coisa rápida, ninguém vai precisar memorizar nada, começar a entender nada, não. Então, só para a gente ter um gostinho do que vem pela frente, eu vou buscar aqui, ó, essas fichas de aula que eu vou mostrar agora para vocês. Já estão disponíveis lá no website, no blog, e eu vou colocar um link também no nosso grupo de WhatsApp, tá certo?
para ficar mais fácil aí de vocês baixarem. Mas deixa eu dar só um gostinho aqui para vocês do que vem pela frente. Pessoal, muitos de vocês já devem ter ouvido falar da expressão bem-estar. Não é o programa da Ana Maria Braga, não, tá? Bem-estar aqui, a gente geralmente fala quando a gente pensa nos países da Europa. Quando a gente fala dos países da Europa, tem lá uma espécie de economia do bem-estar ou as políticas de bem-estar. Essa expressão bem-estar, a maior parte das pessoas de ciências sociais que escutam essa expressão se lembram da Europa no pós-guerra, quando os governos europeus da França, da Itália, da Inglaterra, da Suécia, da Dinamarca, todos os governos reconheceram que era necessário ter uma rede de proteção social. Então criaram ou reconstruíram muitos hospitais públicos, acabaram de estatizar todo o sistema educacional. Tem lugares na Europa que quase não tem universidade privada, é raríssimo, a grande maioria é universidade pública e de boa qualidade. Criaram programas de seguro-desemprego muito melhores do que os nossos. Em alguns lugares da Europa, se você perder seu emprego, você pode receber um salário por até 18 meses. Uma renda que o governo te dá para você sobreviver. Naquele tempo, ele vai exigir que você faça uns cursos, que você procure emprego e tal. Mas ele vai te pagar por 18, quase 2 anos depois que você perdeu o emprego. Então, essa rede de proteção social que a gente tem na Europa ficou conhecido como políticas de bem-estar. Mas o assunto que a gente vai começar a falar parece ser a mesma coisa e não é. Aqui nós vamos falar de bem-estar econômico. Bem-estar econômico é o fato de que a gente vive melhor quando existe uma gama ampla de bens e serviços disponíveis para a gente. Tá? Quando a gente pode escolher entre o que fazer, como fazer e tal. Então, imagine que você terminou o seu curso aqui na Rural, fez mestrado, fez pós-graduação e tudo mais, e resolveu fazer a minha carreira, seguir a minha carreira, virar professor ou professora. Tá? Legal, aí você escolheu essa profissão, você gosta de sala de aula, gosta de discutir, gosta de falar, balançar os braços assim, igual eu faço toda hora e tal. Aí você falou, beleza, eu vou fazer concurso para Rural. Só que não abriram concurso para Rural, para o campus de Recife. Abriram um concurso para você ser professor de Ciências do Consumo lá em Serra Talhada. Serra Talhada fica a 370 quilômetros, 390 quilômetros, alguma coisa assim. Menos de 400 quilômetros de distância de Recife. Mas é bem lá dentro do sertão. Passa Gravatá, passa Garanhuns, passa Arco Verde, vai. Tá, você está lá dentro do sertão de Pernambuco. Tá, aí você chega lá, beleza, eu vou ter um salário bom, o salário de professor de universidade federal é um salário bom. Mentira o professor que falar que é contrário. Quem ganha mal mesmo na educação no Brasil são os professores da educação básica. Então você tem um salário bom, você vai viver numa cidade relativamente segura, comparado com Recife, muito mais segura, embora lá também tenha umas violências, tem umas coisas. Mas você chega lá, aí você ou desce do ônibus, ou se você está com seu carro, você chega com seu carro ali, e você, ao alugar um lugar para ficar, escolher seu hotel, você vai olhar em volta e vai falar assim, onde é que tem um bom restaurante aqui? Eu queria comer uma comida boa essa noite. Aí o pessoal vai falar assim, tem aquele restaurante ali do posto, e tem aquela churrascaria lá, mas tá fechada. Aí você vai falar assim, não, mas eu queria comer sushi. Aí o cara vai falar, como é que é isso? Que diabo é isso? Sushi? Você vai querer o quê? É possível que tenha lá e eu esteja fazendo piada injusta com Serra Talhada, tá, gente? Mas a quantidade de restaurantes que você tem em Serra Talhada é minúscula comparada com o número de restaurantes que tem na cidade do Recife. Ah, qual é, professor? Você é muito chato também. Então, você, tá bom, então beleza. Vamos continuar. Aí você chega lá, você começa a sentir um pouco de mal. Aí você está com uma dor e você acha que é fígado. Aí você vai procurar um médico, chega lá e fala assim, não é fígado? É melhor você ir para Caruaru.
Ou então é melhor você ir para Garanhuns. Aqui a gente tem poucos médicos nessa área, tem um cara aí, mas já aposentou, você pode ir lá na casa dele falar com ele e tal. Ah, quer dizer que não tem tantos hospitais? Não, não tem tantos hospitais. Quer dizer que não tem tantas clínicas médicas? Não tem tantas clínicas médicas. Ah, tá, então aqui já tem essa dificuldade, né, tá? E assim vai. Quando você falar de produtos de beleza, quando você falar opções de lazer, quando você falar livraria, quando você falar eventos culturais e tal, quase nada tem comparado com Recife. É como se Recife fosse um paraíso de uma hora para outra e você tivesse ido para um lugar que não tem nada. O que eu estou falando aqui, gente, são só mercados, tá? Eu não estou falando que é feio, não estou falando que as pessoas são chatas, nada disso. Eu estou falando de mercados. O número de mercados em Recife é muito, muito grande. Você tem muitas opções. O número de mercados em Fortaleza, perdão, em Serra Talhada é muito menor. Muito menor. Tá. Isso vai se traduzir numa perda de bem-estar. Você vai sentir menos satisfação com sua vida se tiver menos mercados. Aí você fala assim, ah, Luiz, você é muito materialista, existem coisas mais importantes para fazer uma pessoa feliz e tal. Francamente, Luiz Maia, seu neoliberal. Aí eu falo, tudo bem, pode tirar onda comigo, mas eu sou professor da Rural há 15 anos. Eu vi um monte de gente chegar em Serra Talhada e passado 3 meses que eles estão lá, a coisa que eles mais querem na vida é sair de Serra Talhada. O cara faz concurso sem saber o que é. E depois ele quer sair de volta. Mas por quê? Será que esse cara não respeita o sertão, as nossas tradições e tal? Não, o cara adora. O cara às vezes é do sertão. Mas ele fala assim, não tem isso, não tem aquilo, a vida aqui é muito limitada. Não é dizer, gente, que a pessoa só vai ser feliz se puder comprar roupa de marca. Não é dizer que a pessoa tem que comer uma comida de um canto do mundo por semana. Não é isso. É que a privação, a impossibilidade de acessar mercados, bate fundo no sentimento das pessoas. Elas se sentem privadas, tolhidas, limitadas de explorar a sua identidade, seu prazer. Vocês sabem que o consumo tem um monte de outros aspectos que não simples satisfação. Tá, então nós vamos estudar isso, nós vamos estudar a economia do bem-estar. Por que a gente sente tão bem quando a gente vive numa cidade que tem tudo? Por que a gente sente tão mal quando a gente vive numa cidade que tem nada? E uma outra coisa que a gente vai estudar é uma coisa que eu já mencionei aqui, mas que vale a pena começar a lembrar vocês. Se você é uma pessoa que gosta muito de roupa, né, ou vamos dizer, você gosta muito de sapato, aí você foi lá para o shopping e conseguiu comprar um sapato novo. Quando você chega em casa, você está feliz, você está alegre, você está, poxa, consegui, juntei o dinheirinho e tal, tive a oportunidade, foi meu aniversário e tal, fui lá e comprei o sapato que eu queria e tal, estou feliz, tá? Se você voltou do shopping feliz, significa que você pagou em reais por aquele produto menos do que você acha que ele vale. Como assim, professor? Não, eu paguei o preço que eu achava que vale mesmo, achei até caro. Não. Se você está feliz, porque você ganhou. Não tinha como você ficar feliz se você não teve um ganho. Você pagou, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é assim, se você pagou e saiu feliz, de alguma forma é porque você estaria disposto a pagar até um pouquinho mais. Caso contrário, você não teria pago, né? Se você chegou numa situação que você pagou tão caro, que você compra, mas você sai dali mais preocupado do que feliz, então você provavelmente pagou muito próximo daquilo que você acha que é o máximo que você pagaria. Tá, então o que eu quero mostrar para vocês é que frequentemente nos mercados a gente paga pelas coisas muito menos do que a gente estaria disposto a pagar. Aí você vai falar assim, como é, Luiz Maia? Você tá louco? Que doideira é essa? Você fala assim, é verdade, gente. É verdade. Pensa bem, me diz um produto que você gosta. No meu caso, a coisa que eu gosto é eletrônicos. Eu gosto de computador, eu gosto de televisão com multimídia, essas coisas todas aí. Eu gosto de celular,
Eletrônico é o que eu gosto. Eu vou lá comprar um eletrônico, tá caro para burro no Brasil, R$ 2.000. Vou comprar um celular no Brasil, R$ 2.000, vou comprar um celular que presta, gente, é um dinheirão. Tá, se esse preço fosse 2.200, eu sei que eu pagaria. Então, ao pagar 2.000, por mais que a gente saia dali com o bolso dolorido, a gente teve um ganho. A gente tem um ganho comparado com o que seria o máximo que eu estaria disposto a pagar e o que eu efetivamente paguei. Tá. Se no mercado tem muita concorrência, a chance de eu pagar menos do que esse máximo que eu estaria disposto a pagar é maior. Todo mundo concorda, né? Tá. Então, existe um ganho social da concorrência. Se um país tem menos concorrência que outro, eu posso falar assim, uma sociedade tem mais dificuldade que a outra. Mais concorrência significa melhor acesso a bens e serviços pela população e, portanto, um bem-estar econômico, material maior. Esse é que é o nosso assunto do nosso próximo encontro. Provavelmente eu vou começar com ele gravando alguma coisa para vocês até o final da semana ou logo no início da outra, mas a gente vai voltar a falar desse assunto lá no nosso encontro da quarta-feira, tá certo, pessoal? Perguntas, comentários, reclamações ou sugestões sobre essa discussão toda? Bem legal, professor, o assunto novo aí. Só para ficar claro na minha cabeça, a ação do comprador em comprar um produto, no seu caso, o bem eletrônico, faz com que essa pessoa se sinta mais feliz ou tenha um bem-estar maior. É isso? Seria isso? Não, é mais sutil. É um pouco mais sutil. É falar assim, ó, eu compro um produto e quando eu chego em casa, alguém me pergunta assim, e aí, como é que você está hoje? Eu falo assim, tô feliz. Se eu tiver pago tão caro para aquele produto que ele passou da conta, eu não compro. Se um produto o preço tiver passado do que eu acho razoável, eu falo assim, não compro. Não é porque eu não tenho dinheiro, eu falo assim, não compro, achei um absurdo, não compro. Tá? Então, vou dar um exemplo, quer ver? E uma coisa que eu já neguei comprar. Quando eu vou para o shopping. Shopping é um bom exemplo. Frequentemente a minha esposa está vendo as vitrines e fala assim, olha aquela camisa da cor que você gosta. Aí eu olho e falo assim, quanto? R$ 350 uma camisa, Rita? Nunca que eu vou pagar R$ 350 na camisa. Não fale assim, a camisa é bonita e tal, não sei o quê, mas R$ 350 numa camisa, eu sou louco. Quer dizer, para mim, aquele produto não vale R$ 350. Eu tenho dinheiro para pagar? Tenho, mas não aceito pagar. Tá. Então, esse é um produto que superou. Um outro dia eu fui no shopping, chego lá e comprei um sapato. Aí alguém me pergunta, e aí, você tá bem? Eu falei, não, tô ótimo. Comprei um sapato que eu tava um tempão querendo. Pelo meu rosto, assim, pelo meu semblante, você vê que eu paguei menos do que esse valor máximo que eu estaria disposto a pagar. Aí você fala assim, bom, então teve um ganho. Você comprou, entre aspas, barato. Comparado com o tanto que você queria alguma coisa, aquilo estava barato. Então você teve um ganho, que foi essa diferença entre o valor que você estaria disposto a pagar, o valor máximo que você estaria disposto a pagar, e o valor que você efetivamente pagou. Essa distância tende a ser cada vez maior conforme maior a concorrência. Se tiver muita gente disputando o meu suado dinheirinho para ver quem vende para mim, a chance dessa diferença ser maior fica grande. Legal? Interessante, legal. Massa. Ok, gente. Mais alguma pergunta, comentário, reclamações ou sugestões? Vanessa, Kleberson, Samuel, Milena, Elane, Michael, Crislaine, Jennifer. Diga, Vanessa, mãozinha levantada, pode falar. Então, nesse caso, professor, vai muito além do preço em si, é mais o valor daquele produto para você, não é isso? Yes! Perfeito! Era isso que eu queria ouvir. Essa é a diferença de valor para preço. Valor é aquilo que você está disposto a pagar. Preço é aquilo que está, o valor que tá, o número que está sendo vendido ali na sua frente.
Eu quando compro, quer ver? Uma coisa que eu pago também dando risada é cerveja artesanal. Tem gente que acha aquilo caro demais. Ah, não, R$ 5, R$ 6 numa garrafinha de cerveja, você tá louco, professor? Eu falo assim, pois é, não compro muito não. Mas quando eu compro, eu chego em casa feliz. A marca Ecaute, né? Ecaute. Ecaute é uma dessas marcas aqui, artesanais pernambucanas, muito boa. Então, Dá vontade de assim, comprar, tá? Pra ver como é que isso é bom. não é um negócio assim que você vai comprar toda hora, sabe, Michael? Porque é caro mesmo. Sim. Mas é um troço que, assim, tem menos conservante, é mais saudável. Então, é um produto mais legal, assim. O senhor recomenda alguma marca aí de cerveja artesanal? Porque eu tô entrando agora nesse mercado aí, tô tentando ver qual que é uma marca boa. Não, começa com essa aí, mas tem várias boas. Depois a gente troca ideia sobre algumas alternativas aí que eu já descobri, aí a gente vai falando. Deixa eu dar um outro exemplo de produto que tem isso, tá, gente? Quer ver? Para quem tá com fome agora vai lascar, hein? Aquele queijo de manteiga que tem as raspas, o queijo feito com a raspa. Cara, aquele queijo é bom demais. Tá? Cada vez que eu compro um queijão daquele ali, eu chego em casa que eu tô me rindo, falo assim, nossa, esse pessoal me vendeu por quê? 12, R$ 13. Eu era capaz de dar 30 num troço desse, de tanto que eu gosto. Então tem isso, tem alguns produtos que a gente tem um ganho por ele ser negociado no mercado. E só para concluir, tá, gente? Perceba, se esse cara fosse monopolista, ele podia virar para mim e falar assim: ah, não, eu sei o Luiz é tarado com esse negócio aqui. Na hora que eu entrasse na loja, ele falava assim: mudou o preço. Não é 13 mais não, é 27. Então é por eu estar num mercado em que se alguém tentar me discriminar, eu vou para o concorrente, é por essa condição que a gente tem um ganho. Porque se eu for discriminado, né, o cara que pode discriminar, ele fala assim, não, peraí. Michael? Não, do Michael eu vou cobrar 16. Não, peraí, Vanessa? Ah, Vanessa dá para cobrar 20, 22. Luiz Maia? Pô, 30. Joga 30 aí que ele paga. Ia ser uma exploração, uma discriminação, como o próprio nome diz. No mercado não tem isso. Você entra na loja, ele não interessa se você é o Luiz, Vanessa, Paula ou Bill Gates. O preço é R$ 13. Isso é um belo de um benefício, né, de você não ser discriminado. Legal, gente, muito bom. Vou interromper a minha gravação aqui